eu me manifestei como voluntário para reproduzir esse filme na minha faculdade. E eles me disseram que não era possível reproduzir esse filme porque esse filme ele não condiz com a diretriz da faculdade. Mas só que quando o evento não é de extrema esquerda, eles apenas alegam que é falta de agenda. Tinha um professor que ele era responsável por esses agendamentos, mas aí, como já tivemos alguns problemas, passando outros filmes que não são da pauta da esquerda, o professor tem sido perseguido o tempo inteiro e hoje ele se encontra impossibilitado de agendar. Então eu fui atrás dos diretores da faculdade e eu obtive praticamente a mesma resposta. Me disseram que o Brasil Paralelo não ia entrar nessa faculdade. Recebemos informações que esses professores receberam represálias da parte da própria diretoria. Esse é o porquê do Brasil Paralelo existir. As nossas produções já levaram informação para mais de 20 milhões de brasileiros, que agora carregam um pouco mais de Brasil dentro de si. O filme que você está prestes a assistir é o resultado do nosso esforço para enfrentar um dos períodos mais conturbados da nossa história. Dezenas de especialistas nos ajudaram a navegar pela bibliografia e documentação, não só do Brasil, mas dos Estados Unidos, Polônia, Berlim e República Tcheca. Hoje é o dia que entregamos todo esse conteúdo para você assistir, compartilhar e criticar. Nunca esqueça, nós não recebemos dinheiro público. Você é quem financia esse projeto. A busca pela verdade depende do seu engajamento. No site do Brasil Paralelo você pode se tornar um membro assinante e ter acesso imediato a todo o conteúdo exclusivo que já produzimos. Você também fará parte do núcleo de formação, tendo acesso a todos os nossos cursos. É uma jornada pelas grandes ideias da humanidade. Fique agora com o filme 1964, O Brasil entre Armas e Livros, e até breve. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. É praticamente impossível que alguém que não tenha vivido a Guerra Fria tenha condições de avaliar as condições pelas quais foram possíveis os acontecimentos do mês de março de 1964.
porque o cenário mundial era completamente diferente do cenário de hoje. O ambiente social era completamente diferente. As tensões sob as quais se vivia naquele período. Durante a segunda metade do século XX, as duas maiores potências mundiais se enfrentaram sem confronto direto: a Guerra Fria. Depois de 6 anos da Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortes arrasaram a Europa. Duas grandes potências saem vencedoras: os Estados Unidos e a União Soviética. Os dois países pertenciam aos aliados, que derrotaram a Alemanha nazista e o Império do Japão. Mas, olha, tão logo terminou, se armou a confusão, porque entre os vencedores estavam dois inimigos figadais, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Eles se enfrentavam em tudo e passaram a se enfrentar com muito mais intensidade. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era resultado do avanço da Rússia comunista e já dominava 15 países. E continua tomando a Europa e o que mais ele podia, e todos os países balcânicos. Assaltos a bancos e agitações nos quartéis do exército imperial russo. A revolução assassina brutalmente a família imperial Romanov para implementar uma ditadura que tinha Lenin como deus e Stalin e Trotsky como papas vermelhos. Os soviéticos desenvolvem um plano para conquistar o mundo e implantar o comunismo em todos os países. O reino do terror vermelho se espalha nas décadas seguintes. O Holodomor e os Gulags são alguns dos genocídios que resultam das ditaduras totalitárias. A doutrina iniciada por Lenin é levada adiante por Stalin. Ainda não tinha essa visão de abrir os arquivos de Moscou, saber o que era comunismo, saber o que era um Gulag, saber o que era Holodomor, como nós sabemos hoje. Do outro lado do mundo, o Ocidente. Os Estados Unidos da América construíram uma democracia liberal baseada na sociedade de mercado e dos valores cristãos. A maior indústria e maior economia do mundo, é também o único país a ter armas nucleares, sendo a força imprescindível que derrotou os nazistas. Os Estados Unidos surgem no pós-guerra na liderança do Ocidente. Para reativar a economia dos países europeus devastados, os americanos propõem o Plano Marshall, oferecendo empréstimos a juros baixos. Então todo o ouro migrou para os Estados Unidos. Fazia sentido que os Estados Unidos virassem, então, o centro, a referência mundial de reservas e de moeda. E foi isso que aconteceu. Com o término da Segunda Guerra Mundial se aproximando, Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin se reúnem na Conferência de Alta para discutir as fronteiras da Europa, depois da devastação nazista. Churchill deixa claro sua intenção de que eleições livres ocorram nos países do centro e do leste europeu, especialmente na Polônia i na Czechoslowakia. Po wojnie mało kto, albo nie było ich dużo, sobie zdawał sprawę z tego, że Sowieci nie przynieśli nam wolność, ale zniewolenie. I komuniści w tym pierwszym okresie powojennym cieszyli się wielkim zaufaniem społecznym, które nadużyli, wykorzystali do tego, żeby wprowadzić dyktaturę proletariatu, jak się to nazywało, ale chodzi o dyktaturę jednej partii politycznej i właściwie stłamszenie wszelkich praw obywatelskich. Apesar de assinar o pacto com Churchill e Roosevelt, Stalin tem outros planos que ficaram claros ao enviar tropas à Polônia para eliminar toda a oposição ao Partido Comunista, estabelecendo um governo pró-soviético. Invasões militares soviéticas aconteceram nesse período também na Bulgária, Tchecoslováquia, Romênia e Hungria, todos com ditadores que respondiam direto a Moscou. O primeiro objeto de preocupação dele era a Mother Russia, né? Era o crescimento orgânico da Rússia em direção das repúblicas próximas, vizinhas, né, fronteiriças, para espalhar ali o seu ideário comunista, porque ali ele podia exercer controle direto. Foi Winston Churchill o primeiro a falar da cortina de ferro, ao se referir à invasão e controle da União Soviética sobre os países do centro e leste europeu. O comunismo na Europa só existiu onde o Exército Vermelho pisou. Não há exemplo de país comunista que tivesse escolhido ser comunista. Foram obrigados a ser comunistas pela conquista do Exército Vermelho. A Alemanha aceita o empréstimo proposto pelos americanos para salvar a sua economia.
Em resposta, os soviéticos bloqueiam todas as rotas terrestres que dão acesso a Berlim. Os americanos não aceitam a intervenção russa e continuam o abastecimento por vias aéreas. Enfurecidos, os soviéticos dividem o país em duas nações, criando a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O maior símbolo dessa divisão ideológica é construído. O Muro de Berlim serve para impedir que os alemães fujam para o lado ocidental. A República Federal da Alemanha segue as políticas do Ocidente e adota o modelo capitalista de economia de mercado. Em contraste, a República Democrática Alemã cai nas mãos de um regime comunista fechado. Tudo está nas mãos do governo. Os países subjugados do leste europeu passam a operar como estados satélites. Não pertencem à União Soviética, mas obedecem às ordens de Stalin. O Partido Comunista da União Soviética comandava os partidos comunistas dos outros países. Isso não tenho dúvida. E os partidos comunistas desses países controlavam seu aparato de repressão. Qualquer revolta ou protesto contra Moscou era brutalmente reprimida pelo Exército Vermelho. Os presos eram mortos e torturados. Asi 45 přece jenom bylo ještě krátké období, kdy Československo bylo postupně sovětizováno, nebylo to tak brutální náraz jako v Polsku nebo v Maďarsku, kde se dá říct, že ten komunismus byl vlastně přiveden na bodácích nebo prostě tam. As tensões aumentam e o medo se espalha pelo mundo. As duas ideologias passam a disputar cada palmo do planeta Terra, nos campos da ciência, da indústria, do espaço, do esporte e na força bélica. A União Soviética produz a sua primeira bomba atômica. Agora as duas potências tinham força para explodir o mundo. Um conflito direto seria o último. Então, esses dois lados da Guerra Fria, o equilíbrio internacional planetário em torno da dissuasão do terror nuclear, e o outro do ponto de vista das ideias. No mesmo ano, países ocidentais criam a OTAN, uma aliança militar para combater a ameaça comunista, que agora era nuclear. Tomou conta da opinião pública mundial, era assunto dos jornais, a ameaça nuclear. Os países, os dois blocos que se constituíram logo após o término da Segunda Guerra Mundial, começaram a se armar loucamente, estocando armamento nuclear e procurando pontos estratégicos. Na China, depois de 3 anos de guerra civil, a revolução vence os nacionalistas que se refugiam em Taiwan. A União Soviética ganhou um aliado importante. Mal ele falou, eu vou tomar o poder, eu vou aplicar os princípios marxistas ao campo. A Coreia do Norte, armada pela União Soviética e pela China, ataca a Coreia do Sul, que se salva ao receber ajuda de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Depois de 3 anos de conflito, um cessar-fogo interrompe a guerra, mas deixa mais um país dividido em 2. Ficou a parte norte com a Rússia e a parte sul com os Estados Unidos. Se alguém quer saber no que dá o comunismo e no que dá uma economia aberta, dá uma olhada nos dois países 70 anos depois, mas não precisa recuar tanto tempo. Poucos anos depois já se notavam as diferenças. O mundo assistia a guerras civis e revoluções comunistas pelo mundo todo, como no Vietnã, Grécia, Turquia, Espanha e futuramente no Irã, Nicarágua, Argentina, Cuba, Egito, diversos países da África, Itália, Guatemala, Haiti, Paraguai, Filipinas, Chile, Indonésia, entre dezenas de outros conflitos. Para mostrar que se a guerra é dita fria, ela tinha uma temperatura altíssima em alguns lugares do planeta. Na verdade, era guerra by proxy, como falam os americanos, né? Era o tempo inteiro guerra by proxy. Você tinha algum país ou algum grupo representando o A e o outro representando o B, e esses dois proxies ficavam brigando, mas na verdade quem estava frio era a União Soviética e os Estados Unidos aqui por trás, alimentando esse processo. A União Soviética organiza sua própria aliança militar, o Pacto de Varsóvia. A corrida armamentista aumenta e a União Soviética instala mísseis apontados para toda a Europa. As nações europeias fazem o mesmo. Se organizaram. As forças militares do lado democrático do Ocidente se organizaram na OTAN e as forças militares do lado comunista se organizaram no Pacto de Varsóvia. Os Estados Unidos protegem as Américas do comunismo, até que Fidel e sua guerrilha tomam o poder em Cuba e declaram aliança com a União Soviética.
é o primeiro país do continente americano a cair nas mãos de Moscou e seria a base de treinamento para a sua expansão a toda a América Latina. A Revolução Cubana, a chegada de Fidel Castro ao poder, aguçou as preocupações de todo o Ocidente e de toda a América livre, não comunista, em relação ao risco que representava. E começou a exportar a Revolução para outros países da América Latina. Soldados, navios e mísseis soviéticos são enviados a Cuba e apontados em direção aos Estados Unidos. A Marinha Americana se posiciona e as duas potências estão a um passo de estourar um conflito direto. A única coisa que impede a Terceira Guerra Mundial é o medo da bomba atômica. Cada bomba Tsar, desenvolvida pela União Soviética, possuía em média 50 megatons, que é 16 vezes maior que toda a força explosiva de todas as bombas e balas usadas por todos os exércitos na Segunda Guerra Mundial. Após intensas negociações, os mísseis são retirados, mas o conflito está longe de terminar. A Revolução contra o Ocidente contava com forças ocultas que operavam nas sombras. Era a era dos serviços secretos. Lenin afirmava que a única moral que os comunistas reconhecem é aquela que serve aos próprios interesses. Essa visão permitiu que a União Soviética fizesse da mentira a sua política pública número 1. A mentira ganhou forma na propaganda e na tática da desinformação. A desinformação é uma mentira, não contada pelo mentiroso, mas por outra fonte, uma fonte legítima, em que a vítima da mentira confia. Essa tática não apenas dificulta o discernimento da realidade, mas também faz com que a mentira tenha uma vida própria, até que, repetida muitas vezes, torna-se parte da história. Se durante a Guerra do Vietnã, um jornal da União Soviética veiculasse uma matéria dizendo que os americanos cometeram atrocidades contra o povo vietnamita, o Ocidente poderia reconhecer isso como uma mentira, ou propaganda anti-americana em função da Guerra Fria. Já se um soldado americano contar a mesma história para um jornal do seu país, a credibilidade é muito maior. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a desinformação soviética é a arma secreta mais efetiva na sua batalha contra a sociedade ocidental. Depois da morte de Stalin em 1953, os líderes soviéticos optam pela fusão de várias polícias em uma só. O Serviço Secreto de Espionagem, a Contra-Espionagem e a Polícia Secreta se uniu na organização que ficou conhecida pela sigla KGB. A KGB tinha a carta branca do governo para ser a própria lei, obtendo as informações que quisessem pelos meios que fossem necessários. Era o serviço de inteligência e segurança mais completo do mundo, contendo fichas e registros de políticos, acadêmicos e artistas do mundo inteiro. Elas tinham um domínio total sobre as biografias, as vidas, as atividades e evidentemente, as posições políticas e ideológicas de cada um dos integrantes dessa grande estrutura. Estes agentes também se dedicavam a influenciar a política, divulgando material pró-comunista, incitando a formação de guerrilhas, protestos e revoluções. Těch 60. let ve všech státech, bych řekl, toho sovětského bloku postupně začaly převažovat metody kontroly té společnosti, které už nebyly spojené jednoznačně s násilím, byť to násilí stále hrálo důležitou roli, ale zásadní byla spíše kontrola společnosti, vytváření rozsáhlého agenturního systému, sítě, který vlastně vytvářel toque informací o společnosti. Nas décadas seguintes, em quase todas as eleições dos 4 cantos do mundo, a União Soviética e a inteligência americana estariam envolvidos com partidos opostos. Choćby w przypadku wojny domowej w Hiszpanii, gdzie przez 3 lata karty rozdawały sowieckie służby specjalne po stronie republikańskiej. O sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, usa a KGB como frente de batalha na Guerra Fria. Khrushchev se torna um forte militante anti-americano. Em uma reunião da ONU, afirmou que ele iria enterrar os Estados Unidos. Na luta por influência global, os países de terceiro mundo também viraram alvo de operações dos serviços secretos soviéticos. O final da Segunda Guerra leva a uma mudança da estrutura geopolítica, dando origem a novos estados nacionais por todo o globo. O mapa mundi passa a ser o campo de batalha, onde americanos e soviéticos medem forças e buscam influência sobre o resto do mundo. E dentre os países do Ocidente, aqueles mais vulneráveis, politicamente mais vulneráveis, com instituições mais fracas. Adivinha para onde? Eles vieram
para a América do Sul, para a África, para a América Central. Wszystkie tak zwane satelickie państwa bloku wschodniego i wszystkie ich służby wywiadowcze pełniły rolę służebną wobec centrali moskiewskiej. A República Socialista da Tchecoslováquia tinha a STB, a Romênia tinha a Securitate, a Alemanha Oriental tinha a Stasi, certo? Cuba tinha o DGI, Direção General de Inteligência. Se existiam agentes soviéticos infiltrados até na CIA e no FBI, no coração do inimigo, o resto do mundo não era um desafio maior. Havia propaganda soviética, desinformação e medidas ativas por todo o globo. Em 1919 ocorreu o congresso que reunia diferentes correntes do comunismo no mundo inteiro. Seu objetivo era colocar em prática o plano de expansão mundial do comunismo. Foi desenvolvido um estatuto que estabeleceu 21 condições para a filiação de partidos comunistas. Nos anos seguintes, começaram a brotar pelo mundo diversos partidos que seguiam à risca essas condições, que incluíam o dever revolucionário de fazer propaganda legal e ilegal para promover agitação, o dever de levar a ideologia para dentro dos sindicatos e cooperativas para conduzir as massas operárias à revolução, financiar sem reservas todas as repúblicas soviéticas em sua luta contra os conservadores e acatar de forma obrigatória todas as decisões da Internacional Comunista. O Brasil, país de dimensões continentais, fronteira com quase toda a América do Sul e rico em recursos naturais, não ficou de fora da guerra ideológica. Em 25 de março de 1922, em Niterói, é fundado o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, obedecendo todas as condições impostas pelo Estatuto. Ele demonstra que o Partido Comunista Brasileiro nunca teve vida própria. Ele sempre foi uma seção da Internacional. E era assim mesmo que o movimento comunista internacional se entendia nas décadas de 20 e 30, como um movimento que instauraria o comunismo no planeta. Na Argentina, no Chile, no Brasil, na Alemanha, na Itália, na China, nos Estados Unidos, onde fosse, todos eles estavam subordinados às diretrizes rígidas de Moscou. Luiz Carlos Prestes, então residente na União Soviética, voltou clandestinamente para o Brasil com o objetivo de realizar um golpe revolucionário. A primeira tentativa de tomada do poder aconteceu no ano seguinte pela intentona comunista. A revolução falha e Prestes e os conspiradores são presos. Poucos anos depois, Prestes se elege como senador. Ele foi entrevistado por uma jornalista e a jornalista pergunta para ele: só supondo, senador, se houvesse uma guerra entre Brasil e União Soviética, de qual lado o senhor ficaria? E ele disse: olha, eu ficaria do lado da União Soviética, porque a União Soviética representa a classe dos trabalhadores, não é já uma questão nacional, é uma questão de união de classes. Beleza, não importa a explicação, o que o povo entende? Numa guerra Brasil-União Soviética, o cara ficaria contra o Brasil. Após as invasões e a imposição do regime totalitário no leste europeu, o Brasil rompe relações diplomáticas com a União Soviética e caça o registro do PCB. Apesar da ilegalidade, a estrutura do partido não foi tocada. Jornais, assim como livros e publicações, corriam livremente. O PCB entrou para a ilegalidade no papel, mas permaneceu na legalidade de fato. Foi nessa legalidade de fato que os agentes soviéticos avançaram na estrutura de poder brasileira. A conspiração para transformar o Brasil em uma república socialista contava agora com ajuda internacional. O que se sabe sobre as ações das polícias secretas soviéticas é apenas uma peça de um grande quebra-cabeça. Foi na República Tcheca que um pesquisador brasileiro encontrou parte da história até então desconhecida no Brasil. O que se descobriu é que os países satélites da União Soviética sempre mantiveram os olhos e os pés no território tropical. Bom, março de 2014, eu estava em casa, preparando para dormir, aquele soninho batendo ali, mexendo no celular, vendo mensagem, pagando spam. E quando eu vi uma mensagem vindo direto do site A Verdade Sufocada, e eu já era administrador do site, já tinha 8 anos, né? Quando me surge na caixa postal uma mensagem de um tal de Mauro Abranches. Aí, vamos ver que mensagem é essa. Aí ele está escrevendo lá que ele é brasileiro, mora na Polônia, interessante. E eu estou dentro dos arquivos da KGB, da STB tcheca, traduzindo material de infiltração que aconteceu no Brasil entre os anos 50 e os anos 80. Já mandei e-mail para um monte de gente, ninguém responde, estou quase desistindo do trabalho. Quando eu acabo de ler esse e-mail, eu dei um pulo na cama
que o senso de urgência ligou todas as sirenes dentro da cabeça. Eu dei um pulo da cama que eu lembro do barulho da hélice do ventilador de teto passando perto da minha cabeça, né? Então, eu parti direto pro computador porque eu não queria que aquele cara que acabou de me mandar um e-mail, ele fechasse o computador, nada. Eu tinha que responder para ele naquele instante e pegar ele online. Pesquisando sobre comunismo no Brasil, através da internet, etc., mais cedo ou mais tarde, leva você aos acontecimentos relacionados com o ano de 1964. Nesse contexto, foi possível observar uma significativa quantidade de comentários, artigos, nomes de livros que chamavam atenção para presença americana, influência americana naqueles acontecimentos como CIA, etc. O curioso é que não havia praticamente nada sobre o outro lado, ou seja, sobre eventual atuação de países ou serviços de inteligência de países da chamada Cortina de Ferro. Como sabemos que uma guerra tem dois lados, isso era no mínimo estranho. Para ser justo, preciso afirmar que somente encontrei uma pessoa que falava sobre a importância do estudo desse assunto, que era o professor Olavo de Carvalho. A pesquisa do Mauro Abranches, embora ele seja sempre muito discreto, muito cuidadoso para não acusar pessoas injustamente, dá para você ver a quantidade de agentes que tinha lá dentro. Então, vamos dizer, o tamanho da gritaria, por um lado, contrasta com o tamanho dos documentos do outro. Quando percebi a imensidão da informação relacionada com brasileiros que aí havia, o plano de escrever algum artigo sobre o assunto, um pequeno comentário, já não era possível de ser realizado, era necessário buscar a ajuda de alguém. I foi assim que recebi o kontaktu do Sr. Vladimir Petrilak. Daliśmy sobie sprawę z tego, że w Pradze istnieje bogaty zbiór materiałów na temat Brazylii i nie tylko, który opisuje wielki kawał historii, a przy tym to źródło tej pory w Brazylii nie było w ogóle eksplorowane. Nikt o nim nie wiedział. Do 1989 roku ściśle tajne, teraz od 2006-2007 roku można je badać, ale nikt tego nie robił. I chodzi o okres lat od 1952 do początku 1971 roku, a potem jeszcze o końcówkę lat 80., czyli kawał historii XX wieku. O trabalho de pesquisa, então, foca nos arquivos do Instituto para o Estudo dos Regimes Totalitários de Praga, certo? Esse é a instituição que guarda os documentos de um antigo serviço secreto do bloco komunista. Jsem Světlana Ptáčníková, ředitelka Archivu bezpečnostních složek. Archiv bezpečnostních složek je instituce, která byla zřízena zákonem 181 z roku 2007 sbírky a pod jednou střechou uchovává, spravuje a zpracovává archiválie bezpečnostních složek komunistického režimu, kterých je zhruba 20 kilometrů. Jako třeba písemnosti rozvědky nebo vojenské kontrarozvědky. STB, czyli Bezpieczeństwo Państwowe, to była potężna tajna policja czechosłowacka, która została stworzona przez reżim komunistyczny i podporządkowana partii komunistycznej, która miała kilka departamentów. Z tym, że dla naszych badań najistotniejszy jest Departament Pierwszy, czyli wywiad zagraniczny, cywilny, który zajmował się Ameryką i Ameryką Łacińską, Ameryką Północną i Łacińską. Talvez não se lembrem muito do que foi a Tchecoslováquia. Hoje a gente tem a República Tcheca e a Eslováquia, países independentes. Mas a Tchecoslováquia, de 48 a 89, ela foi uma república socialista. Um regime autoritário que atualmente é condenado por crimes contra os direitos humanos. Tak tady trval komunistický režim více než 40 let, během kterých se tady odehrálo obrovské množství zločinů, byl znárodněn vlastně už částečně už dokonce před rokem 1948 majetek většině lidí, docházelo tady k obrovským sociálním experimentům, které přinášely obrovské oběti. Ta
Státní bezpečnost po sobě zanechala obrovskou dokumentaci, ve kterých se můžeme dočíst po osudech skutečně milionů lidí. São esses funcionários da inteligência que foram enviados para o Brasil, que escreveram esses relatórios. Em seus relatórios, em seus documentos, na troca de correspondência com a central em Praga, né? Nós estamos apenas fazendo o trabalho de descrever o que há nesses documentos. E segundo esses documentos, sim, a STB atuou no Brasil, realizou, por exemplo, operações de influência, política de influência, reuniu informações, recrutou cidadãos brasileiros para a colaboração. Encontramos várias pastas de objetos de interesse relacionadas com o Brasil. Aqui eu posso citar Governo e Parlamento, Ministério de Relações Exteriores, instituições científicas, Petrobras, Clube Militar, Forças Armadas, partidos políticos, ligas camponesas i muitos outros. Przede wszystkim, żeby ta służba mogła w jakiś sposób funkcjonować w danym kraju, musiała sobie zorganizować jakąś bazę, czyli oni to nazywali według sowieckiego wzoru rezydentura. Rezydentury zazwyczaj powstawały przy ambasadzie lub przy biurze linii lotniczych lub przy przedstawicielstwach handlowych, ale najczęściej w ramach ambasady. Z tym, że na ambasadzie o istnieniu takiej specjalnej komórki szpiegowskiej, wywiadowczej wiedział tylko ambasador i nikt poza nim. To było tajne, to było ukrywane. Więc wywiadowcy, zawodowi wywiadowcy, szpiedzy z Czechosłowacji przechodzili krótkie szkolenie dyplomatyczne, by mogli udawać dyplomatów, ale tak naprawdę ich główną działalnością była praca szpiegowska. Zaczęło tworzyć jakąś siatkę swoich informatorów, ci, którzy współpracowali z rezydenturą, najpierw w Rio de Janeiro, a potem w Brazylii, tak ci byli bardzo pożyteczni i cenni, ponieważ mieli inne, różne, ciekawe, interesujące znajomości z innymi Brazylijczykami z różnych sfer, znów życia politycznego, biznesowego, dziennikarskiego itd. I oni pomagali wyłapywać interesujących, możliwych przyszłych współpracowników, na których się potem wywiadowcy mogli skupić. Więc eles tinham trabalho muito sistemático de recrutamento dos colaboradores e dos agentes. Você tinha colaboradores secretos, você tinha colaboradores ideológicos, tinha uma outra classificação que eles davam para as pessoas que de colaboradores inconscientes, chamados de figurantes. Encontramos informações que permitem afirmar, segundo esses documentos, que não somente a STB estava presente e atuando no Brasil, mas também serviços de outros países do bloco socialista ou comunista. Afirmações que confirmam a presença, por exemplo, de serviço de inteligência da Polônia comunista, da Alemanha Oriental, da China, de Cuba, inclusive da União Soviética, a própria KGB. Nós pesquisamos os documentos da STB, o Serviço de Inteligência da República Socialista Tchecoslováquia. Nós não sabemos o que eventualmente esses outros serviços de inteligência de outros países socialistas fizeram no Brasil. Então, podemos tratar esse nosso trabalho provavelmente como somente uma parte de atuação de serviços komunistas no Brasil, inclusive antes do ano de 64. I dlatego Renor, Mauro wymyślił, a Renor zrealizował, że można się, a jeszcze trzeba powiedzieć tak, że za nami nie stoi żadna instytucja naukowa, żadna instytucja państwowa, że jesteśmy prywatnymi osobami, które się zajęły po prostu tematem, którego nikt dotąd nie badał. Nejsem si úplně jistý, jestli nám to pomůže k tomu, že bychom předešli nějaké nové totalitě, které určitě přijde, jako lidstvo vždycky vyrobí něco nového. Jo? Ale myslím si, že přece jenom může to studium těch dokumentů pomoci předat zkušenosti o tom, jakým způsobem ten systém fungoval. Uważam, że to bardzo ważna książka, po pierwsze dlatego, że jest prawdziwa. Tylko prawda jest ciekawa. Dzięki tej książce wszelkiego rodzaju pracowicie opracowywane mity ulegają falsyfikacji.
nie ma nic lepszego niż zderzenie swoich wyobrażeń z rzeczywistością, a ta rzeczywistość bardzo często jest banalna lub brutalna. Okazuje się, że wielcy intelektualiści, pisarze, poeci, przywódcy ruchów de facto byli ludźmi skorumpowanymi, ludźmi, którzy nie tylko brali pieniądze z miedzianym czołem, ale po prostu zdradzali swój kraj i swój naród. Podkreślam, i kraj, i naród, ponieważ sprzedawali mu iluzje za cudze pieniądze. A vitória da Revolução Cubana em 59 intensificou as atividades comunistas na América Latina. A Revolução Vermelha estava mais perto. O Brasil já dava seus próprios sinais de inclinação à esquerda. No mesmo ano, a capital foi transferida para o centro do país. Você tem dentro desse ambiente ideológico muito polarizado no mundo e no Brasil, em 55 a eleição do Juscelino Kubitschek, que agrega muitos dos filhos do varguismo e da esquerda, vai levar inclusive à construção de Brasília entregue ao Oscar Niemeyer e um projeto, né, muito esquerdista de poder, de tirar a política, por exemplo, do Rio de Janeiro, de tirar de perto da população, e você encomenda um projeto urbanístico de esquerdistas, de stalinistas, para fazer uma capital totalmente de concreto, sem esquinas, com grandes avenidas, com palácios, onde os políticos podem viver numa redoma, numa ilha, distanciados da população, porque eles são esses iluminados que têm uma visão inacessível à população. A população não vai entender. Por exemplo, você pega o Palácio do Catete do Rio de Janeiro. Né? O sujeito abriu a porta do Palácio do Catete, ele está na rua. Então ele está no meio do povão. Agora em Brasília não, você tem um lago, tem uma distância, tem não sei o quê. Quer dizer, o presidente é inatingível, ele está no Olimpo. A cidade foi feita para isto. A concepção dos caras é esta. Não se faz isto, a não ser que você tenha um plano na cabeça. E, evidentemente, o Niemeyer tinha. Refletindo o modelo do livro A Cidade Comunista Ideal, escrito por 2 arquitetos soviéticos, Brasília evidenciava o caminho que o país e sua mentalidade estava sendo levado. Os cofres públicos não ficaram impunes à construção da nova capital. A mentalidade desenvolvimentista também estava presente em vários setores da economia. O plano de fazer 50 anos em 5 causou o congelamento de salários, agravamento da inflação, e também foi a primeira vez que ouvimos falar de calote ao FMI. Ao mesmo tempo, uma figura começava a despontar em São Paulo, já tinha sido governador, despontava com o discurso dele do varre, vassourinha, né, combater a corrupção, ganhou uma proporção muito grande no país. E ele sabia fazer o tal do teatro que o político precisa para convencer o povo, né? Ele punha talco para fingir, para simular caspa, ele comia pão com mortadela sentado na calçada, ele quando falava pro público simulava que estava desmaiando de fome, não tive tempo para comer, senhores. Só que ninguém via ele exatamente como esquerda ou direita. Sabe essas pessoas que conseguem se transformar em fenômeno político, mas ao mesmo tempo você não entende direito qual é o vínculo dele? A UDN quer capitalizar isso. E Lacerda se aproxima dele junto com a UDN. Tá? E aí o Jânio Quadros parece que é o candidato da direita. Só que o Jânio Quadros não era essa figura maleável, fácil de você conduzir como eles imaginavam. Ele começou com uma política, ao mesmo tempo interna, de condução econômica até mais ponderada do que a do Juscelino, que não era muito difícil. E na política externa, o Jânio Quadros faz umas coisas que a UDN pensa, o que ele tá fazendo, velho? Polarização tremenda no mundo entre a civilização ocidental, o capitalismo americano e o totalitarismo comunista soviético. Nesse clima você tinha os engraçadinhos, né, que queriam parecer independentes. Nós somos, né, nós não estamos presos a ninguém, nós somos nós mesmos, nós somos cheios de nós mesmos. Ele se reaproxima da União Soviética, o vice dele vai para a China e o pior, ele condecora o Che Guevara, né, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, né, uma espécie de premiação republicana. Aconteceu o seguinte, eles estavam numa sala
E o Jânio Quadros pegou a medalha numa prateleira e colocou no peito do Che Guevara, e aquilo foi um presente, porque a comanda ela teria que ser dada pelo Estado-Maior, por uma decisão das 3 armas. E o presidente simplesmente passou por cima daquilo e deu o comando para o Che Guevara. Bom, isso já causou, então, assim, um desgaste entre o presidente e as Forças Armadas. E depois um desgaste entre o presidente e os setores que lhe davam apoio, os setores conservadores e liberais. Não é que ele fosse, eu não acho o Jânio Quadros comunista, eu acho que o Jânio Quadros, nessa ideia de ser independente, acabava não tendo uma linha diretiva. Como é que eu explico isso? Você tem uma foto num jornal que ele tá com um pé para um lado, um pé para o outro, um olho para um lado, um olho para o outro, o óculos torto. E aí tá escrito, né, que a orientação de Jânio Quadros, alguma coisa parecida com isso. Então você entende Jânio Quadros, acho que por essa foto, o cara tá olhando para tudo que ela tá tentando ir para todos os lados ao mesmo tempo e vai cair. A verdadeira face política de Jânio é exposta quando ele tenta armar uma conspiração que desencadeou os eventos que mudaram para sempre a história do país. O Jânio Quadros fala pro Lacerda: como é que vocês conseguem governar com as assembleias legislativas dos estados? Eu não consigo governar com esse Congresso. Tentando introduzir com o Lacerda e cooptar o Lacerda para apoiar um fechamento do Congresso, alguma coisa do tipo, um golpe de Estado dessa natureza. O Carlos Lacerda, ele volta ao presidente, ao ministro, e faz uma espécie de chantagem. Fala, ou você renuncia, ou eu vou à imprensa e denuncio tudo. O Jânio Quadros pagou para ver, e o Carlos Lacerda chegou na tribuna da imprensa, escreveu um texto gigante, que era praticamente a edição inteira do jornal, contando tudo o que aconteceu, assim, a reunião, o diálogo que se travou. E denunciou na televisão: olha, o presidente está perdendo o juízo, ele tem que parar com isso, largar essa ideia louca dele. O Jânio Quadros vai lá e renuncia à presidência. Ele percebe que está isolado e provavelmente ele quis ser um Charles de Gaulle. Ele quis renunciar para o povo ir às ruas pedir volta a Jânio. Ele renunciou. E ele achou que o Congresso não aceitaria sua renúncia por medida de estabilidade. O Congresso aceita sua renúncia no dia seguinte e ninguém vai às ruas. Jânio, então, perde o cargo. Aquilo foi o prenúncio do que seria 64, porque as pessoas começaram a sentir que o sistema político, o voto, não ia resolver nada, não ia levar a nada. Então ali começa a decair a credibilidade naquela tentativa de construção democrática que o Brasil vivia entre os anos 40, 50, 60. Com a renúncia de Jânio, quem assumiu foi seu vice, João Goulart, ministro do Trabalho de Vargas, deputado federal e vice de JK. Jango era um varguista de carreira. Apesar de não ser ligado ao pensamento marxista, João Goulart tinha ligações com outras ditaduras populistas latino-americanas. Só que quem estuda o período sabe que o Comintern, o poder comunista soviético, tinha uma orientação para os comunistas apoiarem. Quando eles estavam fragilizados, quando eles não tinham condições de assumir o poder para uma revolta armada, eles tinham orientação para apoiar os governos nacional-populistas. Por isso que houve apoio comunista à eleição do Juscelino. E, obviamente, começou a haver um interesse comunista no governo do João Goulart. E os ministros militares começaram com um papo de que havia razões de segurança nacional para evitar que João Goulart assumisse a presidência, que ele seria um risco à segurança nacional. Quando Jânio Quadros renunciou, João Goulart estava na China comunista de Mao Tse-tung, estreitando o relacionamento entre os dois países. Com o impasse da renúncia no Congresso, Jango fez uma série de escalas antes de voltar ao Brasil. Sua última parada era em Montevidéu, onde encontrou-se com Tancredo Neves, o líder do governo no Congresso. E Tancredo diz para ele o seguinte: escuta, tá difícil lá no Brasil, muita resistência, mas a gente achou uma medida para salvar a Constituição. Na verdade, a gente pode deixar a Constituição um pouquinho de lado, é para salvar o Brasil. E tá, que conversa é essa, né? O Tancredo diz o seguinte: a gente pode fazer um parlamentarismo. Então assim, você é o presidente, mas quem governa é um ministro, primeiro-ministro, tá? Alguém colocado nessa posição pelo Congresso, momentaneamente, tudo. Pode ser, porque se você voltar como presidente, vão te perseguir, é melhor você ficar no exílio. E ele diz, pode ser. Agora eu abro um parênteses. O que estava acontecendo no Brasil nesse momento? No Rio Grande do Sul, o cunhado do Jango
chamado Leonel Brizola, estava armando toda uma espécie de revolução contra os grupos que queriam impedir a posse do Jango. Eu assisti, eu vi a agitação, eu vi o povo sendo armado, eu vi trincheira montada na frente do palácio com sacos de areia, eu vi as metralhadoras em cima do Palácio Piratini para defender. E aquilo pretendia ser um foco de resistência, né, para permitir a posse do vice-presidente da República, que estava vindo para o Brasil. Ele era realmente um orador de boa qualidade, mas empolgado com as teses de esquerda, e as sustentava e afirmava, e o Brasil não as queria, e a maioria do Congresso não as queria. Né? Então, finalmente, felizmente, no final do processo todo, acabou prevalecendo a razão, né? O presidente aceitou a adoção do parlamentarismo e ele passou, durante 3 meses, ele governou, inclusive nomeou, três primeiros ministros tiveram que ser substituídos porque não se afinavam. Eles representavam uma opinião majoritária que não era a opinião do presidente. Então, nenhum primeiro-ministro servia ao presidente da República. E aquilo ali logo redunda num plebiscito e o presidencialismo volta, o João Goulart recupera os seus poderes. Então ele se torna o presidente da República. Aí sim, com vários poderes na mão. E nesse período da década de 60, o Luiz Carlos Prestes estava com uma reaproximação com a União Soviética, ele mesmo estava já em contato com Nikita Khrushchev. E nesses documentos ele conta como estava sendo feito o trabalho para que o comunismo assumisse o poder no Brasil. Era o objetivo declarado e expresso. Guerra Fria. E isto se acelerou a partir da chegada ao poder do Jango. Então a reaproximação com a União Soviética, essa aproximação com a China, eram indicativos de que a esquerda estava se reinventando. E essa reinvenção não tinha nada a ver com democracia. E começa uma política econômica intervencionista, também com seu caráter desenvolvimentista, emissionista, inflacionária. O João Goulart não consegue lidar com o problema que já vinha do Juscelino, como eu falei, né? O Jango levou isso a uma potência ainda maior, numa situação de Brasil ainda política mais complicada, mas continuou inflacionando. E chegamos à inflação de 100% ao ano, numa situação insustentável também, não só política. E as greves começaram. Quando você tem uma crise econômica, é o cenário perfeito para começar as greves, o barulho dos sindicalistas, do CGT. Até grupos militares sindicalizados. Nós tínhamos, então, uma possibilidade de república sindicalista, que é uma pré-revolução. O pessoal começa a ficar com medo dessa república sindicalista. E alguns fatos muito especiais acontecem. Ele favorece greves, ele estimula grupos a fazer greves. Greves para pressionar o Congresso. Agora me diz uma coisa, se você é um presidente que promove greves, paralisações nacionais, você, presidente da República, promove paralisações nacionais para pressionar o Congresso, isso é democrático? E isso vai seccionando a sociedade de uma tal maneira, absorvendo ainda o clima, a atmosfera da Guerra Fria, que o João Goulart conclui. O único caminho que resta a ele é se juntar com a extrema-esquerda. Já tem livros que denunciam a presença da KGB aqui naquele período. Você começa a ter guerrilha sendo treinada por cubanos. Também tem livros que denunciam, intelectuais que denunciam isso, tem registros disso. Isso não é segredo que existiam brasileiros que foram fazer guerrilha em Cuba. Em nossas pesquisas, nesses documentos, encontramos informações sobre aproximadamente 41 brasileiros que foram a Cuba fazer guerrilha, aproveitando dessa ajuda da STB, que fornecia essa logística no transporte via Praga. Nos primeiros anos da década de 60, houve uma cisão no Partido Comunista Brasileiro. O PCB, em aliança com a União Soviética, pretendia estabelecer uma luta ideológica contra o capitalismo, por meio da propaganda e da ocupação de espaços. O grupo dissidente formou o Partido Comunista do Brasil, seguindo a linha maoísta do comunismo, com o compromisso de fazer uma revolução armada para tomar o poder. Contava com militares do exército, camponeses e operários. No Nordeste, Francisco Julião, então deputado federal, transformou as ligas camponesas em guerrilhas armadas com treinamento cubano, sob o lema: reforma agrária na lei ou na marra.
em 1962, já se sabia da existência de pelo menos 8 campos de treinamento das ligas camponesas. Essa era a semente que mais tarde seria o MST. Os serviços secretos aproveitam o clima revolucionário i intensyfikaron suas atividades. W tym czasie na rozkaz albo prośbę KGB STB na przykład rozpracowywała ligi rolnicze Francisco Julião i spodziewano się, że może dojść do wojny domowej w Brazylii. I na ten wypadek zorganizowano operację, której celem było w razie dojścia do tej wojny doprowadzenia do pewnego skanalizowania w lewicowym kierunku rezultatu tej wojny domowej. I w tym celu na przykład nawiązano kontakt z Leonelem Brizolą, ale Czesi mu jej nie dostarczyli. W tym celu nawiązano kontakt poprzez znów brazylijskiego współpracownika z jednym z generałów armii brazylijskiej z południa. I rozkręcono jeszcze kilka kontaktów z różnymi politykami lokalnymi. Właśnie, żeby stworzyć różne takie bazy, takie ośrodki, za których pomocą można by było sterować tą wojną. Uma outra grande operação importante, segundo os documentos da STB, foi a Operação Druzhba, em português, amizade. O resultado dessa operação foram eventos que davam apoio à Revolução de Fidel Castro. O Congresso Continental de Solidariedade a Cuba, realizado no ano de 1963 em Niterói, contou com a participação de agentes do Serviço Secreto, da Tchecoslováquia, de Cuba e da KGB. A presença soviética, sobretudo através da Tchecoslováquia, é um negócio intensíssimo. Não é isso? Tanto que em 1963 você já tinha guerrilhas no Brasil. Quer dizer que a guerrilha foi uma resposta ao golpe? Não. Ao contrário, o golpe foi a resposta às guerrilhas, né? Mas a presença dessa guerrilha foi confirmada por documentos que foram encontrados com um alto funcionário cubano que estava num acidente aéreo. Ele caiu, o avião dele caiu, acho que no Peru, Bolívia, um lugar desse aí. E os documentos comprovando, então, a interferência cubana no Brasil, ajudando as guerrilhas do Julião, né, das ligas camponesas, foram parar na mão do João Goulart e o desgraçado, em vez de tomar providência, simplesmente devolveu os documentos para o Fidel Castro. Então o presidente era, obviamente, cúmplice, né? Então ele estava ajudando um país estrangeiro a fazer uma interferência armada no nosso país. Que respeito merece esse cara? Nenhum, zero. Há notícia também de uma grande aproximação com o gabinete das pessoas mais próximas do João Goulart. O João Goulart faz uma viagem a Praga, e essa viagem é toda monitorada, entendeu? É conduzida pelos agentes da STB. Se até então a história dizia que é toda uma teoria da conspiração, dizer que não existia possibilidade nenhuma de golpe comunista e tal no Brasil, o livro relata algumas cenas que dão a entender que o Jango era muito próximo de pessoas que eram agentes da KGB. Entendeu? Isso era grave. O governo do João Goulart pregava uma reestruturação da Constituição e mudanças drásticas na política agrária, urbana, educacional e tributária. As medidas que ficaram conhecidas como reformas de base incluíam a estatização de refinarias, desapropriação de terras, fixação de preços de aluguéis e limitação de remessa de lucros ao exterior. As medidas eram inconstitucionais e o próprio governo já esperava que não fossem aceitas pelo Congresso. O Jango então decide dar uma cartada realmente autoritária. Ele pede no Congresso a aprovação do estado de sítio. João Goulart vai ter tentado governar por decretos. E essa tentativa de governar por decretos é o que vai ser o momento determinante para que a oposição se manifestasse contrária a ele. E como o Brasil já tinha, desde 1889, uma tradição de golpes ou tentativas de golpe, João Goulart era mais um que, de fato, tinha essa intenção. Quer dizer, clima assustador se cria, porque o João Goulart é um presidente fraco, um presidente que não consegue solucionar os problemas, então ele acha que a solução para ele é se juntar com a extrema-esquerda, que quer cavalgá-lo, exatamente como o Comintern recomendava, né? Esta era a ideia, um querendo cavalgar o outro. Dali poderia sair um novo Estado Novo,
né, um regime populista trabalhista, não propriamente comunista, mas trabalhista populista, ou um regime comunista, ou uma coisa e depois a outra, né? Porque eles iam cavalgá-lo, depois iam tomar o lugar dele. O mês de março de 64 alcançou o ápice da agitação nas ruas, das greves e da crise que o país se encontrava. Junto com Prestes, grupos comunistas e militares insubordinados, João Goulart organizou comícios em todo o Brasil pressionando o Congresso a aprovar as reformas de base. O comício das reformas deixava bem claro quais os verdadeiros planos para o Brasil. Um projeto dito nacionalista, mas na verdade era um projeto absolutamente estatizante, né? E com total desrespeito à propriedade privada. Numa plateia que tinha bandeiras do PCB, que era um partido ilegal na época, os militares ali do lado, sem fazer nada, né? Os militares ligados ao Jango, né? O que Brizola e João Goulart falaram ao microfone? Que esta Constituição e esta democracia que estão aí, João Goulart falou assim, esta democracia que está aí, na verdade, é um sistema político para beneficiar os poderosos, as elites. E nós precisamos encampar refinaria, nós precisamos impedir remessa de lucro, nós precisamos fazer um plebiscito para dissolver o Congresso, né? O Brizola falando isso. Era isso que estava se falando. Então as pessoas pintam, foi uma injustiça tremenda, porque o discurso era democrático. Balela, mentira. Naquela noite, as janelas do Rio de Janeiro tinham todas uma vela acesa, que foi um sinal de protesto da população em relação ao que tinha acontecido na Central do Brasil. Era a nação brasileira comunicando que não gostou do que estava acontecendo. Ao redor de todo o globo, diversos países davam eco a essas manifestações e diziam não ao comunismo. O Brasil também fez parte desse movimento. Os brasileiros assistiam à radicalização intensa que acontecia no país. Preocupados com a democracia e a soberania nacional, o povo decidiu sair às ruas na maior manifestação pública da história do Brasil. A primeira Marcha da Família com Deus pela Liberdade reuniu 500 mil pessoas em São Paulo no dia 19 de março. O nome da marcha e seus cartazes deixaram claro o seu adversário, o risco comunista. As manifestações espalharam-se por todo o Brasil. Ela é gigantescamente maior do que a coluna Prestes. Ela teve 1,5 milhão de pessoas numa época que o Brasil tinha menos de 1/3 da população atual. Quer dizer, você imagina hoje uma marcha com 4, 5 milhões de pessoas. Ela foi gigantesca, foi um negócio assim para falar, olha, nós não queremos comunista. Comunista tá fora. Jango, pelo amor de Deus, ninguém quer esse cara. Tem fotografias de jornais de Santos das pessoas dizendo, né, Santos contra Cuba, não é? Santos contra o comunismo. Sério, é esse tipo de cartaz. O Brasil, a cor da bandeira é verde e amarela, isso não é novo. E eles se reuniram, a Rádio Jornal do Brasil, a Rádio Tupi e a Rádio Globo. E aí vieram as estações do interior, aderiram a este programa diário, defendendo a democracia e alertando para o golpe que as esquerdas planejavam com o apoio do presidente João Goulart. O Brasil inteiro estava a favor de 64. Toda a imprensa, a igreja, todo mundo. E o Brasil sofria uma de suas piores crises. Greves sobre greves, ameaça de guerra civil, caos quase incontrolável, deterioração econômica e financeira, indisciplina invadindo os quartéis, inflação galopante, forçando para o alto, praticamente a cada semana, os preços de tudo. Foram momentos terríveis. O mundo, num de seus melhores períodos de prosperidade. E o Brasil, uma triste presença entre as exceções. Apontado como devedor difícil, de chapéu na mão, mendigando apoio. Falava-se em matar, em fuzilar, em destruir. A união de pelegos e comunistas afiava suas armas. E tudo indicava que nos próximos dias, ou nas próximas horas, brasileiros se lançariam contra brasileiros. No norte, no nordeste, no sul, nas cidades, no campo, em toda parte. Foi no último instante, quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas,
foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha, restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. O golpe viria, o golpe de esquerda viria. Temos que reagir, temos que derrubar o governo e deflagrou, né, a rebelião militar. As tropas de Minas Gerais saíram, foram em direção à presidência para derrubar o governo. Começou um clima de tensão no país inteiro. Na Guanabara, Castelo Branco liga para o Lacerda. Castelo Branco era um militar legalista até pouco tempo antes da situação se degringolar. Ele percebeu que não ia ter outra saída, ele liga para o Lacerda e fala: olha, você é um homem importante para o país, você é o líder civil mais importante do país, você precisa sair daí porque você corre perigo, pode haver uma invasão, o Almirante Aragão, havia um boato de que o Almirante Aragão iria invadir o Palácio Guanabara, você precisa sair daí agora, nós cuidamos da sua vida, protegemos a sua vida. O Lacerda diz: se o brigadeiro Eduardo Gomes estivesse aqui, ele faria isso? Não faria, então eu vou ficar e vou defender o meu palácio, meu governo e meu estado. Lacerda vai, se arma, aí tem aquele famoso discurso no rádio: Almirante Aragão, assassino, covarde, monstruoso, venha que eu te mato com o meu revólver. Com meu revólver, canalha, bandido, traidor, a sua hora chegou. Vós, enquanto é tempo, garante a impunidade, bandido, matador e mandante inocentes soldados para matar outros soldados, para esconder sua desonradez, canalha. Então o Jango, que estava nesse momento no Rio de Janeiro, né, quando as forças comandadas aí pelo general Olímpio Mourão Filho vão se aproximando do Rio, ele vai para Brasília, depois ele vai para Porto Alegre. Em Porto Alegre ele tem um encontro com o Brizola, e o Brizola teria convidado para fazer uma tentativa de enfrentamento, né? Ele já tinha faz tempo, como eu já tinha dito, o Terceiro Exército junto com ele, e ele ficou com medo, né? Na verdade, ele tinha a minoria do exército, ia ter realmente um derramamento de sangue e possivelmente o dele. Ia ser uma guerra civil, provavelmente, creio eu, ele ia perder, mas seria um derramamento de sangue lamentável na história brasileira. Então, assim, a sociedade estava toda pronta para o pior, né? E os militares tinham a percepção disso, né? De que assim, o país estava a um passo de entrar numa guerra civil. Então é nesse momento que os militares entram. Que a Revolução de 64 foi feita para deter a nossa caminhada para Havana e para Caracas. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Só que tem um detalhe: o Auro de Moura Andrade declarou a vacância do cargo baseado num artigo da Constituição de 46 que dizia que o presidente da República, ausente do país, sem comunicado oficial à sede do governo, né, se ausenta, e aí o presidente do Congresso pode declarar que o presidente está impedido. O chefe da Casa Civil mandou uma carta para o Congresso dizendo que o presidente estava em Porto Alegre, que estava no exercício das suas funções. Foi lida e não foi acolhida a comunicação de que o país ainda tinha um presidente da República em território nacional. Olha só a situação que eles criaram. Ele estava dentro do território nacional.
Estava em viagem, mas estava dentro do território nacional. Viajou do Rio para Brasília e do Brasil para Porto Alegre. Durante o voo de Brasília para Porto Alegre, ele foi exonerado do cargo. Então, do ponto de vista técnico, houve um golpe parlamentar ali dentro daquela sessão, porque a Constituição não pregava aquilo. Foi a solução que as forças políticas encontraram naquele momento para equacionar o problema. É muito fácil a gente julgar as coisas do ponto de vista de hoje, mas tecnicamente houve um golpe no 1º de abril, quando o Aldemar Andrade decreta a vacância do cargo. O movimento 64 não foi um movimento militar. Ele começa como um movimento civil. Os líderes eram sobretudo governadores de estado. Os militares foram entrando de pouquinho na coisa. Só que, no final, vamos dizer, eles se precipitaram, eles nem queriam dar o golpe. Foi o Mourão Filho que se precipitou e obrigou os outros generais a entrar na coisa. Eles estavam tudo quietinhos no canto. Daí o Mourão Filho, que era um doidão, botou os tanques na rua, começou a ir em direção ao Rio de Janeiro, daí eles todos tiveram que se mobilizar. Nesse momento que os militares entram, mas com o apoio de toda a sociedade, com vários movimentos articulados, movimentos civis que sustentaram, né? A Igreja Católica, a OAB, a imprensa inteira, a UDN, vários sindicatos se articularam e apoiaram o movimento. O Goulart embarcou num avião e foi para São Borja. 2 dias depois, o Brizola também pegou um avião